Bom dia! Começando os nossos trabalhos, abrindo aqui a nossa live hoje da série Lidere-se a Si Mesmo, porque para liderar a gente precisa começar liderando a si mesma. Então seja bem-vinda, pode chegar, que hoje a gente vai falar de 3 perguntas essenciais que toda líder precisa fazer durante o seu dia a dia. É muito importante esse tema de hoje, porque essas 3 perguntas vão te proporcionar uma visão estratégica. E por que essa visão estratégica ela é importante para você? Porque é essa visão estratégica que vai te guiar para os resultados. Liderança precisa de resultados, não se esquece disso. Ah, Gisele, mas eu não tenho uma equipe, ou eu ainda não formei o meu time, eu quero ainda ser líder, não sou líder numa empresa, tenho a minha própria empresa. Liderança não é um cargo, né? Liderança é um papel que a gente exerce na nossa vida e você pode exercer esse papel em diversas esferas aí de atuação. Você pode ser líder da sua casa, você pode ser líder de um time efetivamente, você pode ser líder de uma empresa, você pode ser a própria responsável pela empresa, mas o principal, sem dúvida, você é a líder da sua própria vida. E você precisa liderar, assumir essa liderança com todas as suas forças para guiar aí a sua vida para o melhor resultado, para o seu sucesso, para aquilo que você definiu como importante, para aquilo que você definiu como sendo a sua meta de sucesso. E essas 3 perguntas que nós vamos falar aqui hoje vão te guiar para essa jornada de realização. Vão formar em você a sua visão estratégica. São 3 perguntas bem importantes que você vai aprender aqui hoje e começar a praticar para construir essa visão aí estratégica, tá bom? Então, o tema hoje vai ser muito bom, preparei ele com muito carinho, tenho certeza que você vai poder aproveitar bastante aí sobre esse tema. Se tiverem dúvidas, mandem aí as suas perguntas, a gente está aqui para conversar, para estabelecer um bate-papo, então se aparecer dúvida, pode mandar aí no chat, que eu vou ter o maior prazer para poder esclarecer a sua dúvida, né, e te ajudar aí de alguma forma. Então, se tiver dúvida, é só mandar que a gente vai conversando aqui. Bom dia para quem está chegando, bom dia, sejam todas bem-vindas. Olha só, eu tô aqui contando que hoje nós vamos falar sobre 3 perguntas que vão ser essenciais para você desenvolver a sua visão estratégica. Então, são 3 perguntas que toda líder deve se fazer. Quando a gente fala de visão estratégica, por que isso é importante para você? Porque essa visão, ela é uma norteadora, ela vai te guiar por essa jornada para que você tenha melhores resultados. Quando você não é guiada pela sua própria visão, você acaba sendo guiada sem perceber pela visão de outras pessoas. E é aí que pode estar o grande perigo de cada situação, né? Assumir a responsabilidade da sua direção é uma tarefa exclusivamente sua, para que você tenha o melhor resultado. Quando a gente permite que a liderança, a nossa liderança, seja guiada por outras pessoas, nós estamos correndo um risco muito alto de que a outra pessoa esteja mais comprometida com o resultado dela, né? Cada um tem os seus objetivos, cada um tem as suas metas e provavelmente elas são diferentes. Mesmo que você trabalhe em um mesmo time e que você tenha ali um objetivo como time, cada um no time tem um papel diferente e vai atuar de forma diferente. E isso é o que acontece muito no nosso dia a dia também, né? Se você tem ali o papel de líder da sua família, por mais que a família tenha um objetivo em comum,
você também tem os seus objetivos e você também tem a sua forma de ver as situações, né? A sua visão é diferente da visão de outras pessoas. Mas quando você se deixa guiar pela visão, ainda que seja estratégica, mas apenas das outras pessoas, e não constrói a sua própria visão estratégica, você está deixando o principal elemento que vai te levar para o sucesso na mão de outra pessoa. E esse é um risco muito grande. Então, não assumir essa responsabilidade de construir a sua visão estratégica é muito perigoso, né? É você abrir mão de garantir para você mesma o melhor resultado. E você está buscando no dia a dia o seu resultado, não é isso? Não é assim? A gente acorda, se prepara, tá aqui cedo, 7 horas da manhã para falar sobre liderar a si mesmo, sobre visão estratégica. Por quê? Porque temos um objetivo. Agora, esse objetivo vai ficar mais fácil de ser atingido, você construindo essa visão estratégica. Então, são 3 perguntas que a gente vai falar aqui hoje, que você, se fazendo essas perguntas, você vai construir essa visão estratégica. E a terceira pergunta, vocês vão ver, então não perde, fica até o final, porque a terceira pergunta, essa sim vai fazer cair todas as fichas que você precisa para realmente assumir essa visão estratégica e dar sequência aí no seu dia a dia. É muito bonito, inclusive, esse processo de quando você se permite liderar a si mesmo, né? Eu ouço muitas pessoas falando assim, né? Como eu tenho já uma jornada aí de carreira, são 20 anos de estrada, né? O tempo passa rápido. E também em diversas entrevistas que eu já participei, que eu já conduzi, eu ouço muita gente falando de como a decisão das outras pessoas influenciou na vida delas. E é claro que eu sei que isso acontece. Por vezes, a gente sim acaba tendo que lidar com situações que não estavam previstas na nossa vida. Mas será que sempre você tem que ser conduzido pela decisão de outras pessoas? Não. Para que você se permita percorrer essa jornada em relação ao que você definiu como sucesso. E se você ainda não definiu qual é a sua meta de sucesso, esse é o primeiro passo, né? Esse foi um dos passos que a gente comentou lá na primeira série dessa série de lives aqui sobre liderar a si mesmo. Você precisa estabelecer os seus objetivos. É importante para você como líder. Um líder precisa saber para onde está indo. Você precisa direcionar a sua vida para algum lugar. Então, o primeiro passo é você ter ali muito claro o seu objetivo. E depois que você tem esse passo claro já, você precisa criar essa visão estratégica. Visão estratégica significa você se permitir entender qual é o melhor caminho para chegar no seu objetivo. E essas 3 perguntas que nós vamos conversar aqui hoje vão te ajudar a desenhar aí a sua rota, o caminho pelo qual você vai alcançar a sua medida de sucesso. E como eu estava falando, nessas conversas que eu tive aí ao longo da carreira, muitas pessoas contam as suas histórias baseadas nas decisões das outras pessoas, naquilo que outras pessoas entenderam que era importante para elas ali no momento de carreira ou no momento de decisão. E é claro que é importante sim a gente contar com o apoio de outras pessoas. Mas mais importante do que outras pessoas é as decisões que você toma. São as ações que você planeja diretamente para a sua vida e para tudo aquilo que você quer realizar. Por mais que as pessoas possam te apoiar e te orientar, verdadeiramente o papel de se responsabilizar pela sua trajetória e pelas decisões que de fato vão te impulsionar para o resultado é seu. E isso não é pesado. Você vai ver aqui que na nossa conversa sobre criar a sua visão estratégica é muito mais simples do que você pode pensar.
Por isso que eu sempre reforço que o meu método, né, a forma como eu criei de você reprogramar aí os seus pensamentos, sentimentos e comportamentos através do Descomplica, Se Liga e Realiza, é muito mais simples do que você imagina. É você simplesmente se abrir. E é isso que eu peço aqui nesse bate-papo, né? Então, permita-se descobrir um caminho diferente. Ah, Gisele, é que você não sabe, minha história é sempre assim, comigo é sempre assim. Mas pode ser diferente. Essa decisão é única e exclusivamente sua. Quantas histórias a gente já não ouve de pessoas, principalmente nesses últimos 2 anos, que se reinventaram, que se redescobriram, que se acharam novas formas de fazer. Então tá tudo bem se você se permitir descobrir uma nova forma. Não precisa tomar como verdade, mas testa. Por que não, né? Ouve aquilo que eu tô te falando e testa, coloca em prática, faz um teste, vê qual é a diferença que acontece para você se permitir aí descobrir novos caminhos para criar essa visão estratégica. E utilizando essas 3 perguntas que a gente vai fazer aqui, eu tenho certeza que vai te possibilitar ter a sua própria visão estratégica. A gente ouve esse termo muito no ambiente corporativo, né? E é muito comum as empresas falarem de planejamento estratégico. E por que não transportar esse conceito que é tão utilizado e que funciona tão bem para as empresas, para a sua própria vida, né? Para a sua própria jornada, liderando a si mesmo. Porque, mais uma vez, para ser uma líder, a jornada começa pela sua própria liderança, né? Mesmo que você não tenha uma equipe hoje, você já tem você. E liderar você já é um grande desafio. Então, se você começar vencendo esse desafio, essa barreira, já está meio caminho andado para quando o time estiver na sua mão, ou para quando você for cuidar do seu projeto empreendedor, ou para quando você for se preparar para o próximo nível, para o próximo cargo que você quer exercer. Eu não sei qual é o seu objetivo profissional, mas se você quiser ser uma diretora, uma presidente, um CEO, enfim, aquilo que você desejar ser, você já começa se preparando desde agora e trabalhando essa visão estratégica para te apoiar em direção ao seu objetivo. Quando eu pensei em 3 perguntas que pudessem te levar aí em direção a essa visão estratégica, sem dúvida, a gente não poderia começar diferente, senão fazendo a primeira pergunta, que é: quais são os meus pontos fortes? Você precisa ser, atenção, ó, isso é importantíssimo, presta bem atenção nisso, você precisa ser especialista em você mesmo. Quais são os seus pontos fortes? Quais são os pontos em que você é reconhecida por fazer muito bem? Quais são os pontos em que você é capaz de gerar resultado? Aqueles pontos que só você sabe que se for desse jeito, você vai conseguir fazer. Você precisa se fazer essa pergunta diariamente. Existem milhares de pessoas que passam uma vida tentando focar nos pontos que elas ainda não possuem, tentando desenvolver aquilo que a gente chama de pontos fracos. E só olhar para os seus pontos fracos não vai te levar a lugar nenhum. Não é por aí que você vai construir a sua estratégia de sucesso. Não fique esperando outras pessoas te dizerem naquilo que você é bom. Ah, claro, você vai poder contar com feedback? Sim, você sempre pode receber feedback, e do feedback, inclusive, extrair uma ideia melhor, né, mais exata até, de quais são os seus pontos fortes. Mas você mesma precisa buscar essa estratégia dentro de você e você precisa se conhecer. Não é o seu chefe que precisa ficar falando só na avaliação de desempenho, ou só o seu colega, ou o seu marido, ou o seu companheiro, que precisa ficar te lembrando o tempo todo quem você é. Você precisa ter isso na mão. Quais são os pontos que te fazem alcançar os resultados?
Se você pensar agora na sua jornada de conquistas, né? Uma coisa que você conquistou e que foi muito legal, que você realmente se sentiu ali satisfeita do resultado que teve. Como é que você fez para conseguir esse resultado? Pensa aí um pouquinho, quais foram as características que você usou, que você sabe que são muito simples para você utilizar essa característica. E isso é muito diferente para cada pessoa. Cada pessoa tem as suas características e os seus talentos. Então, é importante que você seja especialista nos seus pontos fortes. Quando você tem essa clareza de quais são os seus pontos fortes, naquilo que você realmente é boa, naquilo que você realmente é muito bom, que você sabe fazer e que vai ser um diferencial. Por exemplo, eu tenho facilidade de ler. Eu adoro ler. Eu leio muitos livros. É muito fácil para mim ler e eu devoro um livro em pouco tempo, porque eu gosto da história, eu quero saber o que vem depois, eu me envolvo na história. Eu tenho muita facilidade de ler. Então, se eu gosto de ler e de repente eu me deparar com uma situação em que eu vou ler muito, eu vou achar maravilhoso, né? E eu sei que eu posso tirar isso de letra, porque para mim tá tudo ótimo, vai ser um prazer. Por outro lado, eu não sou uma pessoa tão criativa, né? Eu até crio quando necessário, eu invento, eu faço algumas invenções, mas criatividade não é o meu talento. Então, se eu tiver que me empenhar em um trabalho com muita criatividade, vai me exigir mais esforço. Agora, se eu posso usar aquilo que eu sei que é o meu ponto forte, por que é que eu vou ficar o tempo todo só focando no que eu não tenho? Imagine que eu esqueça que o meu ponto forte é a leitura, por exemplo, e que eu queira simplesmente ser uma pessoa mega criativa, e aí eu só fico pensando e focando nisso e esqueço das outras qualidades que eu tenho. Geralmente isso causa o quê? Frustração. E aí você fica sempre com aquela sensação de que não saiu do lugar, que não está evoluindo, que a vida não está passando, você não vai conseguir chegar aonde você quer chegar, porque você não é a pessoa ideal para fazer isso, você não consegue, você não merece, você não aprende, mas você não olhou para os seus pontos fortes. Concentre-se em desenvolver os seus pontos fortes. Aquilo que você realmente é bom. Ah, Gisele, deu um nó aqui na minha cabeça, eu não sei não quais são os meus pontos fortes. É só você lembrar da sua jornada. Vai pensando aí as situações que você resolveu e que você gostou de resolver, que você gostou do resultado que aquela situação teve. Provavelmente você usou as suas maiores habilidades para resolver. São essas habilidades que precisam estar presentes na sua visão estratégica. Lembra que a gente começou aqui falando que nós íamos construir uma visão estratégica através de 3 perguntas, né? Que essas 3 perguntas são fundamentais para todo líder, para que ele construa a sua própria estratégia, né? Para que ele construa a sua visão estratégica para alcançar os seus resultados. Então, a primeira delas é: quais são os meus pontos fortes? E um exercício que eu quero te recomendar aí é que você, quando terminar essa live, se não anotou agora os seus pontos fortes, já faz uma anotação aí desses pontos fortes e ao longo da semana vai revisando essa anotação. Porque pode ser que num primeiro momento em que você escreveu, você não se deu conta ainda de todos os seus pontos fortes. Mas vai revisando isso, esse exercício que você fez, por uma semana, por um mês, vai comparando com as situações que você está resolvendo, para cada vez mais você se especializar nos seus pontos fortes. E claro, aproveita e complementa, né? Se você recebeu feedback recentemente, se você tem alguém de confiança, pergunta para essa pessoa também. Quais são os pontos que você acha que eu sou boa, né? Quais são os pontos que você acha que são os meus pontos fortes? Conta para mim. As pessoas à sua volta, se forem pessoas que estão pensando no seu bem, vão ser transparentes com você também e vão te falar, às vezes até características que você não se percebeu, porque é tão natural para você fazer isso que você nem se deu conta de que esse é o seu ponto forte. Então essa é a primeira pergunta que você deve se fazer aí para criar a sua visão estratégica. A segunda pergunta
é: quais são os meus valores? O que você chama de ética? Qual é o valor importante para você na vida? Ou seja, quais serão os seus norteadores? Por que vai valer a pena para você viver uma vida, né? Quais são as responsabilidades que você precisa assumir para que a sua vida tenha os resultados, para que o seu time tenha os resultados, para que a sua empresa tenha o resultado que você está buscando? Quais são as responsabilidades e os desafios que você se compromete a resolver e baseado em qual valor, né? Que valor que é importante para você? Eu tenho um valor que para mim é essencial, que é transparência. Eu não gosto de joguinhos. A vida para mim tem que ser transparente. Se a gente tem uma relação, essa relação precisa ter transparência. E para você, quais são os seus valores de vida? O que é que não pode faltar na sua vida, né? Como é que você define a ética que é para você? Dentro da sua vida, tem limites, né? Embora a ética, o conceito não tenha diferença, né? Se você pegar a definição de ética é em qualquer lugar. Mas na sua vida, os valores são importantes baseados nas suas crenças, no seu jeito de ver a vida, naquilo que você entende como importante, na sua fé. Cada um desenha os seus valores, mas você precisa ter muito claro quais são esses valores que te norteiam. E precisa também, depois que deixou claro para você esses valores que te norteiam, entender se a empresa que você está atuando tem também conexão com esses valores, né? Se você é a própria dona da sua empresa, você está transbordando esses valores para a sua empresa? Se você é empregada de uma empresa, a empresa em que você atua tem conexão com os seus valores? Porque é isso que torna uma relação sólida e verdadeira. Se você está buscando uma oportunidade de emprego, além de ficar olhando só para a vaga, para os benefícios ou para a remuneração, procure entender quais são os valores da empresa. Essa sintonia precisa estar muito afinada. É parte da sua visão estratégica saber quais são os seus valores, para aí você fazer conexão desses valores com as outras pessoas. Sempre numa relação que envolve pessoas, existe uma conexão, uma desconexão de valores. E é isso que define o tom dos nossos relacionamentos, né? Então, é muito importante que você saiba exatamente quais são os seus valores. Ai, Gisele, isso daí é meio confuso, não sei se eu sei dizer não. Começa a pensar da forma mais simples. O que é importante para você? E vai complementando lá a sua lista do exercício 1. Percebe que essas decisões não podem estar na mão de outras pessoas. Você não pode deixar outras pessoas construírem a visão estratégica para você e alguém de fora vir aqui te dizer, olha, você é boa nisso, você tem que ser conduzida por aquele valor. Não, isso é uma responsabilidade sua. É um direito seu e você não pode abrir mão desse direito para que você mantenha a sua visão estratégica. E outra pergunta muito importante, aí eu falei que é a terceira, né, que ia compor essa visão estratégica, e você deixando cada vez mais claro a sua essência, quem você realmente é, como você vai exercer a sua liderança, né? E liderança, de novo, liderança é um conceito amplo, liderança não é um cargo, liderança é um papel que a gente exerce na vida. Você pode ser líder da sua casa, líder de um time, líder de você mesma. Não esquece jamais disso, né? Você tá aqui, a nossa série é liderar a si mesmo, né? Porque essa é a maior tarefa. Depois que a gente der conta da gente mesmo, a gente começa a pensar no time, nos outros papéis que a gente exerce aí na vida como líder, né? Mas tem que começar por nós mesmos, né? Por isso que estamos aqui falando dessa oportunidade de criar essa visão estratégica através das 3 perguntas.
E te relembrando aí a jornada que já tivemos até aqui, a primeira pergunta, lembra dela? Quais são os meus pontos fortes? Seja especialista em você mesma. Não é só no momento de entrevista de emprego que a gente vai decorar lá, né? Geralmente quando vai passar por entrevista a gente já pensa, vão perguntar isso, e agora? Qualidade e defeito, vou ter que falar sobre mim. Não é só nessa hora que isso é importante, pelo contrário. É no dia a dia, para vencer os seus desafios ali diários, para te impulsionar e atingir resultados ali no momento em que presente, que você tem coisas para fazer, para realizar. É nessa hora que você precisa conhecer muito bem quais são os seus pontos fortes. A segunda pergunta, né? Quais são os meus valores? Como eu quero direcionar a minha vida? O que é ético para mim? Quais são os meus limites? E depois que você entende e reconhece os seus valores, quais são os valores da empresa que você quer montar, da empresa que você atua, da empresa que você está procurando uma oportunidade, porque tem que ter conexão dos seus valores com o seu ambiente profissional. Se não tiver conexão, essa relação não se sustenta. E às vezes você está achando, se você não percebeu que está desconectado, você pode achar que o problema está no chefe, nas pessoas, no ambiente, e pode ser uma desconexão dos valores. Então você precisa conhecer esses valores. Isso é fundamental. E a terceira pergunta, que eu falei que seria aí a pergunta que vai fazer cair as suas fichas de como você pode implementar a sua visão estratégica, é: como eu trabalho? Cada um tem uma forma diferente de trabalhar do outro. A minha forma de trabalhar é diferente da sua, que vai ser diferente do seu colega, que vai ser diferente de todo mundo. Cada um tem a sua forma de trabalhar. Quando você não tem muito claro qual é a sua forma de trabalhar, você pode simplesmente ser levada pelo jeito de trabalhar do outro. E uma coisa é você receber a orientação do que precisa ser feito. Outra coisa é você fazer aquilo da forma que é melhor para você. Eu, por exemplo, gosto de planejar tudo que eu tenho para fazer. Então, não começo a fazer se não tiver claro para mim um planejamento dos passos que vão ser realizados. Eu preciso planejar. Mas, de repente, para você, planejamento não é a forma ideal. Você precisa começar a fazer primeiro para ter dimensão de como vai ser aquela situação. Então, descobrir como eu trabalho, o que funciona para você, é o ponto central aqui da sua visão estratégica. Pode ser que para tomar uma grande decisão, você precisa fazer uma lista de prós e contras. Eu, por exemplo, adoro essas listas. Então, estou sempre pesando. Por um lado acontece isso, por outro acontece outro. Mas de repente para você não é a lista de prós e contras que vai te ajudar numa tomada de decisão, mas vai ficar 5 minutos em silêncio com você mesma, pensando um pouco mais qual a melhor forma de tomar essa decisão. Pode ser que para você funcione melhor assim. Então, entendendo como você trabalha, o que funciona para você, esse é o principal ponto da sua visão estratégica. Porque aí na hora que você tiver que atuar, você vai transformar aquilo que você precisa fazer utilizando a sua visão estratégica, que é a melhor forma de fazer para você os seus valores, baseado nos seus pontos fortes. E isso vai te dar uma visão única. É uma estratégia que é só sua e que é 100% garantida para que você aplique, porque ela está direcionada para você. Ela funciona perfeitamente para você, porque foi desenhada por você. É muito diferente de você pegar uma visão estratégica que foi desenhada por outra pessoa e querer implementar para você. Então, por vezes, o que faz as pessoas não terem resultado naquilo que elas estão buscando, não terem resultado na sua liderança, é elas se basearem nessa visão estratégica de outra pessoa, querendo modelar o jeito como o outro faz,
tentando trabalhar em cima do ponto forte que o outro tem e não o que ela tem. E aí a jornada fica difícil, fica pesada. A probabilidade de você se frustrar é muito grande. E você vai estar se enganando. Porque não é que você não tem competência, não tem nada a ver com que você não tem habilidade. O que faltou foi você criar a sua visão estratégica. Foi você ter a clareza ali de quais são os seus pontos fortes, o que funciona para você e quais são os valores que você não abre mão. Quando você define essa visão estratégica, você carrega ela para onde for. E essa é a sua receita de sucesso. Muitas pessoas estão vivendo baseadas na visão estratégica do outro. Ela nem sabe como ela funciona. Ela nem sabe se sob pressão ela consegue ser mais rápida ou ela trava. E isso faz muita diferença. Eu, por exemplo, funciono super bem sob pressão. Mas eu conheço pessoas que travam. E não tem certo e não tem errado. O importante é você se reconhecer. Porque se você for uma pessoa que trava sob pressão e você estiver numa situação de pressão, você precisa ser a primeira a falar: me dá 5 minutos que eu já resolvo. Para que você vá para a zona em que você performa melhor. E não ficar ali sobre a pressão do outro, porque para o outro é que está funcionando aquela situação, mas não vai funcionar para você. E se você não tiver essa clareza, você vai se envolver numa estratégia errada e não vai ter resultado. E liderança precisa de resultado. Nós somos medidos por resultado. Liderança na vida precisa de resultado. O que faz você se motivar para seguir em frente é você conseguir perceber as suas conquistas. É isso que te move. Se você não deixar claro para você porque está valendo a pena você seguir a sua jornada em frente, é aí que vem aquela sensação de desmotivação, de não se sentir bem, de não se sentir confortável, de não ter forças para seguir adiante. Precisamos de resultados. Os resultados são a nossa alavanca para seguir em frente. E quando você implementa essa visão estratégica que a gente conversou aqui nessa manhã, através dessas 3 perguntas que podem te ajudar a criar uma estratégia que é única e intransferível, né? Porque foi feita sob medida para você, porque foi desenhada por você. Portanto, a garantia de sucesso é 100%, né? Funciona para você. Você tem clareza disso. Você sabe que independente do ambiente em que você estiver, se você agir dessa maneira, você vai ter os seus resultados. E lembrando sempre que essa estratégia é diferente para cada pessoa. O seu chefe vai ter uma estratégia diferente, o seu companheiro, a sua companheira vai ter uma estratégia diferente. Cada um tem a sua e tá tudo bem. Cada um na sua, do seu melhor jeito. Mas você precisa conhecer a sua. Se você não sabe a sua, não fica nem tentando ainda entender a do outro, né? O mais importante, lembra que liderança, a gente começa por nós mesmos, né? Se você quer liderar o seu time, começa liderando a si mesmo. Então, essa estratégia é fundamental. Eu espero que você tenha aí anotado essas 3 perguntas e que você possa continuar aí essas reflexões ao longo da semana, né? Construindo sua visão estratégica. E que você repita essas 3 perguntas por outras vezes, né? Que você siga aí nessa jornada, fazendo essas 3 perguntas, sempre revisando e elaborando com mais detalhes. Quanto mais detalhes você tiver sobre você mesma, melhor fica, mais eficiente, mais assertiva fica a sua visão estratégica sobre você. E isso vai te impulsionar para o resultado que você está buscando. Se você tiver dúvidas, pode perguntar aí para eu te ajudar a responder as dúvidas, né? E lembrando que agora que nós estamos aqui já indo para o mês de junho, é mês de festas juninas, aliás, adoro festas juninas, adoro canjica.
Será que teremos festas juninas esse ano, né? O ano passado foi mais difícil, acho que vamos ter, sim. Mas no mês de junho, nós vamos fazer a nossa série de lives agora à noite, às 20 horas, ao invés dos encontros aqui matinais. Então, você que já está aqui comigo e que gosta desse conteúdo, eu quero te convidar a compartilhar com os seus amigos, com a sua rede, para avisar que a gente vai ter aí as lives no mês de junho, sempre às 20 horas. E vamos falar de um tema muito interessante, que eu recebi bastante dúvidas sobre esse tema, que é como lidar com as críticas e julgamentos das outras pessoas. Por mais que a gente permaneça forte, né, durante algumas situações na vida, ainda tem momentos em que a gente se abala com essas críticas, com esses julgamentos. Qual será a melhor forma de lidar com isso? Vamos começar o mês de junho aí, agora que terminamos no mês de maio, essa série sobre como liderar a si mesmo. Vamos começar falando de como lidar com essas críticas e esses julgamentos. E eu quero trazer para vocês aqui algumas dicas, algumas técnicas de como você pode fazer para lidar com esse tema. Mas quero sua ajuda aí, então compartilha com seus amigos para avisar que no mês de junho nossas lives serão às 20 horas e estaremos aqui continuando falando sobre esse bate-papo de como você pode se empoderar cada vez mais da sua vida, assumir a liderança e direcionar a sua vida, né? Descomplicar a sua rotina, colocar mais leveza e alcançar os resultados que efetivamente você está buscando. Obrigada pela presença, até a próxima. Tchau, tchau!